A Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria de Arte e Cultura, está com inscrições abertas para 9 oficinas. São elas desenho e pintura, teatro, jogos teatrais, canto coral, percussão regional, violão, dança de salão, acordeão e sanfona de 8 baixos. Todas para iniciantes e abertos para os alunos e para a comunidade em geral. As oficinas têm duração de 4 meses e são gratuitas. Os interessados devem se inscrever no Centro Artístico Cultural da EPB, que fica localizado na Rua Getúlio Vargas, onde funcionava a Faculdade de Administração da Universidade, lá no centro. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3310-9734 ou 3310-9719. Fica aí a dica, oportunidade à vista. Nós voltamos com a nossa entrevista com o professor Fernando Firmino, que é doutor em comunicação. Professor, nós vemos também que com esse acesso, com toda essa mobilidade, isso não é um privilégio também dos profissionais. A comunidade, as pessoas em geral, elas hoje vão lá, fazem uma imagem, tiram uma fotografia, publicam e jogam nas redes sociais. Então, enfim, todo mundo hoje tem esse acesso. Até que ponto isso pode ser benéfico ou não? Principalmente com esse boom das redes sociais, onde muita coisa não é filtrada corretamente. Isso aí é mais uma questão que traz mudanças para o que é o jornalismo atualmente, né? Então é necessário até certo ponto discutir. Eu vejo em duas perspectivas, né? Tem um lado bom dessa questão, que é o fato das pessoas também poderem socializar conteúdos que flagram, né? Conteúdos de caráter jornalístico. Então amplia de qualquer forma as possibilidades, né, de informação, mas claro que tem um outro lado, né? Essa facilidade também faz com que as pessoas disponibilizem determinados conteúdos que não são necessariamente adequados, né? Mas, no geral, a gente percebe que os próprios meios de comunicação de massa começaram a se apropriar dessa produção, né? Tivemos vários casos, né, no atentado no metrô de Londres e também da Espanha, na Espanha, né, também em Madrid, em 2004, 2005. As primeiras imagens que chegaram aos jornais foram exatamente realizadas por cidadãos comuns, né? Então, o jornalismo, por mais que tenha uma equipe grande, muitas vezes não consegue chegar primeiro, né, aonde o fato está ocorrendo, onde está tendo um acontecimento. Então, essa produção amadora, né, jornalística também, ela está sendo apropriada, né? Isso está sendo bastante discutido dentro das universidades, né, a partir dessas questões, até que ponto isso afeta o jornalismo devido exatamente a esse filtro, né? Porque o jornalismo tem o chamado gatekeeper, né? Então ele faz todo um processamento dessas informações, o que é notícia, o que não é, o que deve ser publicado ou não, né? Então a mídia tradicional ela ainda tem um alto nível de confiabilidade, mas por outro lado, durante muito tempo, ela também foi fechada para a produção, para as colaborações das pessoas, né? E com a internet as pessoas hoje têm mais facilidades, né? Então elas têm praticamente o mesmo, digamos assim, arsenal tecnológico que um grande grupo de comunicação tem, certo? E as facilidades que a internet tem. Então, a partir de um celular, certo? E um dispositivo móvel que tenha conexão à internet, ela pode disponibilizar instantaneamente, né, qualquer informação. Algumas, inclusive, de interesse da população, como é o caso quando ocorre chuvas, enchentes, né, de protestos, né? Então, são situações que muitas vezes não chega a esses grandes meios de comunicação devido a algum tipo de política editorial e chega para a população através de colaboração de cidadãos comuns, né? Então, esse é o lado que eu vejo como positivo. Como positivo. E o que é que o senhor avalia de forma negativa, assim, quando aquela notícia não é filtrada e muitas vezes até, por exemplo, nós tivemos um caso aqui muito recente que foi aquela informação do Bolsa Família. Não sei se o senhor chegou a acompanhar ou se ainda estava lá na Bahia, que aquilo provocou um transtorno no país inteiro, né? Alguém pressupôs que o benefício seria cortado por um adiantamento que foi feito, joga nas redes sociais aquilo e aí todo mundo enlouquece correndo para os bancos, né? Então, isso seria realmente uma análise negativa do fato. As redes sociais, ela em si, ela carrega esse peso, né? Devido a essa instantaneidade e esse compartilhamento muito rápido que ela
oferece. Então, casos como esse pode ocorrer, que poderia ter... foi uma notícia, um boato que surgiu, né, segundo as informações da Polícia Federal, até aqui da Paraíba mesmo, né, surgiu daqui, e rapidamente se espalhou. Mas também poderia ter sido uma notícia que não foi filtrada por um grupo de comunicação, como foi o caso do voo da TAM em São Paulo. A Folha de São Paulo publicou uma imagem, certo, lá que foi produzida por um cidadão comum, ela não filtrou, não conferiu e, na verdade, era uma montagem. Então, esse risco de uma notícia ela emergir nas redes sociais pode surgir também de um grande grupo de comunicação. O que ocorre é que as redes sociais, elas realmente são muito rápidas, né? Então, uma notícia que entra ali, se perde o controle sobre ela. Certo? Então, vai ter situações como essa, em que uma notícia negativa que vai causar um transtorno para a população vai se espalhar, como outras notícias benéficas também, certo? Como a gente vê de doações, né? Pessoas que precisam de sangue. Isso. Eu já vi de sequestros importante. mesmo, pessoas foram sequestradas e as pessoas acionam as redes sociais para rapidamente tentar localizar, né? Então, essa dualidade, ela faz muito parte da internet, desde o seu surgimento. E as redes sociais, é uma característica mesmo, né, professor? É uma característica que as redes sociais expandiram, né? É uma preocupação, a gente precisa discutir isso mais cuidado, sempre, porque depende afeta. muito de quem utiliza a ferramenta, né, professor? Eu sempre costumo dizer que tudo é muito bom, desde que você saiba o parâmetro certo para utilizar, né? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, as redes sociais também, você tem as conexões, os seus amigos, né? Então, acho que também os próprios usuários devem, como é que eu posso dizer assim, tentar medir também quem é que está distribuindo aquela notícia, né? Se é um amigo meu que eu tenho que é uma fonte que eu tenha confiabilidade, então eu vou ter uma relação diferenciada com aquele conteúdo. Mas se é uma notícia que chegou de terceiro que eu não conheço, então acho que é necessário você também desconfiar, né? Até certo ponto, é uma notícia confiável ou não. Para não sair divulgando tantas você pode divulgar, tem gente que compartilha sem necessariamente ter certeza, e eu acho que onde está o perigo nessa questão aí, né? Professor, se nós fôssemos falar sobre esse assunto, acho que nós iríamos, né, pela tarde afora falando sobre isso, mas nosso tempo se encerra e eu agradeço a sua participação, né? Lhe desejo muito boa sorte nessa caminhada como doutor em comunicação, como professor, e realmente que esse assunto seja debatido com mais cuidado, com mais zelo. Júlia Oliveira, eu agradeço esse agradável debate, né, digamos assim, aqui no programa Ponto a Ponto, e foi um prazer, espero outras oportunidades para a gente continuar essa discussão que sempre foi ampla e vai continuar ampla devido também à abrangência que é o assunto. Do assunto. Certamente ainda será muitas vezes solicitado por nós. Nós agradecemos a sua atenção. Nosso próximo encontro amanhã, logo após o meio-dia na Itararé. Nós esperamos também suas sugestões, observações. O nosso e-mail é o pontoaponto@tveitararé.com.br. Tenham uma ótima tarde, fiquem agora com diversidade e até amanhã. Professor, se nós fôssemos